Fábio, é o seguinte, na semana passada, é que não faz um mês, foi na semana passada que o Comitê de Emergência da OMS se reuniu. O que é o Comitê de Emergência? Não são os embaixadores, não são os diretores da OMS, são os 30 cientistas que mais sabem do assunto no mundo. Eles não são sequer funcionários da OMS, são cientistas independentes que, uma vez a cada 3 meses, se reúnem para avaliar a situação da pandemia e dizer para a OMS, olha, estamos ainda numa pandemia, ou não estamos mais numa pandemia, ou se estamos na pandemia, melhor adotar essa e aquela recomendação. Bom, o Comitê de Emergência se reuniu e tomou por unanimidade a decisão de que não há espaço hoje para falar no fim de uma emergência global. Essa foi a decisão tomada pelos cientistas, insisto, não pela OMS como instituição, mas acima de tudo pela ciência. Quem recomendou a OMS, e a OMS, claro, seguiu a recomendação dos cientistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dias depois, na quarta-feira da semana passada, o governo americano vai e também realiza a sua reunião com os seus cientistas, com os seus peritos, e conclui o quê? Que a emergência global, que a emergência nacional, inclusive nos Estados Unidos, precisa ser mantida pelos próximos 3 meses, pelo menos pelos próximos 3 meses. E aí, vamos nós, no Brasil, no fim de semana, e anunciamos que nada disso, nem OMS, nem governo americano. Nós, com a gente, é diferente. Terminamos a emergência nacional em relação à pandemia. Ou seja, vamos numa direção contrária, tanto no que se refere aos Estados Unidos, como das próprias recomendações da OMS. Agora, Fábio e Adriana, falei com o pessoal da OMS hoje, eles diziam, é uma decisão soberana, o país pode tomar uma decisão, agora, não é seguindo as recomendações da OMS, isso precisa ficar claro. É importante dizer que é uma decisão na contramão do mundo, né? E eu acho o impacto dessa decisão, talvez a motivação seja produzir uma notícia positiva, uma manchete positiva num ano eleitoral, mas o impacto dessa decisão é que é muito significativo, porque as pessoas começam a pensar, não, aqui está melhor, aqui acabou. Não, então agora a dose de reforço, talvez eu não precise mais, porque já não está tão grave assim. Então você começa de alguma maneira, flexibilizar a preocupação, a conscientização das pessoas, e aí você pode, mais à frente, viver uma situação muito pior. Tanto que, como você disse, que eles falaram em 3 meses, aqui nós acabamos de noticiar também que os secretários estaduais de saúde pedem justamente um prazo de 90 dias para continuar avaliando, que não é assim, estalou o dedo, acabou a situação de emergência, não precisa mais. E esse impacto na conscientização das pessoas é que me preocupa muito. Eu vivo isso dentro da minha casa, já começo a escutar, não, acho que a 4ª dose talvez não precise, e você tem que ficar falando, não, tem que tomar, vai tomar a vacina, continua alerta, porque senão a gente pode viver um pesadelo mais à frente, né? É isso, porque são 2 pontos importantes e diferentes, distintos, né, Jamil? Há o impacto burocrático, o impacto financeiro, né? A Adriana bem lembrou, a medida adotada em 2020 possibilitava, por exemplo, a compra de materiais por entidades públicas de forma mais acelerada. Agora isso não vai ocorrer mais, né? E além de possibilitar também a aplicação das vacinas registradas de maneira emergencial. Então, quer dizer, tem um impacto burocrático, impacto financeiro nas cidades e também nos estados, mas há esse impacto psicológico na população. Bom, então a pandemia acabou. Não é isso, né, Jamil? Isso é importante. Por mais que o ministro da Saúde tenha dito na coletiva, não, vamos ter de conviver com o vírus, quando você tira o peso da emergência, justamente da crise, você está dizendo não é mais uma emergência. Vamos conviver e praticamente vamos ter de nos acostumar. Acostumar como, exatamente? Essa é a pergunta. Agora, Adriana, muito importante o que você falou, pelo seguinte, eu estava lendo os relatos da reunião do Comitê de Emergência da OMS, e justamente uma das partes do debate entre os cientistas foi esse. Qual é a preocupação? De que acha um relaxamento, que as pessoas interpretem o fim de uma época, ou de uma medida, ou o fim de algum tipo de ação, como sendo a superação do problema. E aí, claro, você tem uma receita muito perigosa para um problema muito grave, que é justamente você fazer o vírus circular. Outro fator importante. Imagine que nós, então,
tenhamos esse comportamento mais relaxado. Sair, abraçar, não manter o distanciamento, tirar a máscara, etc, etc. Muito bem. E aí vem uma variante que não tem o mesmo comportamento da Ômicron, que tem um comportamento mais agressivo. Aí vamos estar de novo despreparados para enfrentar essa nova etapa. Não é aqui ficar torcendo para o pior. Não é isso. Agora, depois de 2 anos de uma pandemia que surpreendeu em cada esquina, que parecia que ia embora e depois voltava com mais força. Vamos lembrar o que aconteceu entre a primeira e a segunda onda. A primeira onda, se a gente olhar hoje, ela foi pequena em comparação com o que aconteceu na segunda onda. Né? E houve, aqui na Europa também, houve aqueles meses de junho, julho e agosto de 2020, que havia uma sensação de que, olha, o pior já acabou, já passou. E aí, de repente, veio uma onda ainda mais mortal. Ou seja, não é, pelo menos segundo os cientistas, insisto, não é nem mesmo a OMS que diz isso. Nós estamos falando dos cientistas, os principais cientistas do mundo que se reúnem e avisam. Não acabou. É isso, permanecer em alerta por mais um tempo vai nos ajudar. E o que eu quero repetir, continuem se vacinando. Quem não tomou a 4ª dose e já tem idade, já está no momento de tomar, tome a 4ª dose. Quem tem que tomar vacina, que está com o calendário atrasado, tome a vacina. Essa flexibilização não pode atrapalhar o seu ciclo vacinal, porque é isso que vai nos proteger. Essa é a minha maior preocupação, que as pessoas relaxem em relação à vacina. A gente sabe o cabo de guerra que foi a vacina nesse país. A gente não pode retroceder, não pode dar marcha ré nisso, porque foi isso que colocou a gente numa condição um pouco melhor hoje. Obrigada demais, viu, Jamil? E aos 50 eu posso te recomendar chá com um pouquinho de gengibre, que você tá um pouquinho fanhoso ainda. Tô atenta aqui na sua voz. Melhoras, tá? Mas é só gripe no seu caso, então tá tudo bem. Não, eu vou seguir a tua recomendação, e como você já chegou a essa idade, eu acho que você já pode. A 3ª dose você já pode, não pode, Fábio? Não, a 3ª eu já tomei. Foi, ela tá esperando a 4ª. Tá esperando a 4ª. Esse final de semana eu falei, daqui a pouquinho chega a minha vez da 4ª, porque já tá nos 60. Eu pensei que até 18 anos não precisava de 3ª dose. Não, já tô... Até eu tomei a 3ª já. Minha 3ª já veio faz tempo, eu já tô de olho na 4ª. Valeu, Obrigada, Jamil. Até amanhã. Beijo pra vocês.